Fala TID, terceiro dia começando aqui no CBTD. Eu tenho a honra de receber aqui essa mulher poderosa, Renata Bikov, que já falou com a gente aqui no CBTD e também, olha o spoiler, já foi top 5 lá em 2022. Então tem uma longa jornada aqui no CBTD com a gente. Qual foi o tema que você trouxe para esse ano? Por que ele é tão provocativo e principalmente bem-vinda aqui? Obrigada, é um prazer estar aqui com você. E o tema que eu trouxe esse ano foi falar um pouco de posicionamento do TID e falar um pouquinho também de coragem para a gente entrar mais confiante em vários espaços, né, para poder ser mais estratégico, ser mais reconhecido. E eu considero esse tema extremamente relevante porque nós do TID somos muito galera, né? A gente estuda muito, a gente se dedica muito, a gente gosta muito de pessoas, mas às vezes em algumas mesas, em algumas posições, a gente precisa de um posicionamento que é mais agressivo, mais firme ou mais consciente, dentro do relacionamento com outras áreas, com gestão e, enfim, né? A gente tem um quadro que é muito facilitado quando a gente entende essa diferença de posicionamento. Eu acho bem interessante isso que você traz, Renata, porque só quem está aqui, se você não veio ainda no CBTD, por favor, programe na sua agenda para estar aqui no ano que vem. Porque cada evento, ele tem uma vibe, uma atmosfera. Claro que tem ali o Igor, a Adriana, super envolvidos em pensar em como criar o CBTD, mas acontece que parece que ele tem uma linha de raciocínio com os temas que são trazidos. E você veio falar de confiança ali no TID. O que eu tenho percebido dessa edição, Renata, me confirma e soma aqui comigo, é que a gente está entendendo que esse lugar já é nosso e agora, dessa vez, a gente tem que tomar essa consciência de que é nosso, porque a gente já ocupou. Só que então, se a gente já ocupa, porque parece que a gente estava nas edições anteriores buscando o espaço, querendo ocupar o espaço. Agora é nosso. E agora que é nosso, a gente tem que ter essa intencionalidade com coragem para ocupar. É isso que você está vendo? A gente tem que se ocupar como dono, né? Isso. Já que é meu, eu sou o dono e eu tenho domínio e posicionamento dentro desse espaço. Eu também acho que a gente está numa crescente de apropriação dos espaços do TID. E é muito gostoso nesse momento poder trazer esse tema, que era um tema que anos atrás talvez não fosse tão pertinente, porque a gente ainda estava descobrindo um posicionamento mais estratégico de área, e agora falar desse posicionamento mais estratégico do profissional complementa. E para quem não teve, não viu e vai querer, lógico, procurar ali o que você falou na sua palestra. Você trouxe o quê? Tópicos, você trouxe framework, você trouxe provocações para assumir essa confiança. Tem falas específicas que esse profissional pode levar para ocupar de verdade e se apropriar desse espaço? Tem, mas a gente estava trabalhando na palestra com um passo antes. Tá bom. Né? Porque não adianta eu conhecer as falas, os hacks, se eu não me sinto no lugar de confiança para estar ali. Se eu estou sabotada pela síndrome do impostor, ou se de alguma forma eu estou tão cansada, porque tem isso, né? A gente está com tela e milhões de coisas e tal. Então eu estou tão cansada que eu não consigo me sentir presente nos espaços. Então a gente falou um pouco do bastidor disso, da importância de você se reconhecer, se assumir como um bom profissional. E eu usei de base um material muito legal do Gorri, que vai falar que a gente precisa ter competência, saber entregar o trabalho, a gente precisa ter ali um comprometimento para mostrar que você quer estar presente naquela empresa, e a gente precisa de compatibilidade, as pessoas precisam gostar de trabalhar com a gente. Mas o TID tem os três. Ele tem muita competência, ninguém estuda tanto quanto a gente no TID, ele tem muita compatibilidade, o TID do geral circula e conhece todas as pessoas, ele tem muito comprometimento, ele quer estar ali, ele é motivado, mas falta alguma coisa. E a minha provocação foi, qual é o quarto C? O quarto C, que o Gorri que não disse, mas me atrevi a trazer esse ano, é o C de confiança. A gente finalmente se sentir, quer dizer, eu já estou posicionado, mas eu me sinto dona do TID ali, eu me sinto confortável para uma mesa de diretoria trazer uma objeção? Eu me sinto confortável para fazer um projeto ousado e chegar numa mesa e defender esse projeto ousado que vai ter risco, que vai ter budget. Então a gente tem muito essa provocação do conforto
que vem antes disso. Porque se eu estou confortável, mesmo que eu escolha palavras que não são as perfeitas, o meu conforto passa a mensagem para o outro, a minha confiança passa a mensagem para o outro. Sempre falo que a confiança vende aquilo que a competência entrega. Tem muita gente que está entregando competência sem ter vendido confiança primeiro. E aí, você entrega como se fosse... Você está entregando, mas não está recebendo por. Né? A gente não está sendo reconhecido por. E você ousa dizer por que que a gente não desenvolveu ao longo da vida, ou ao longo da carreira, essa autoconfiança que é tão importante? Eu tenho um chute, mas você que me coloca aí. Tem a ver com a gente fugir muito desse lugar da arrogância? E aí eu tenho tanta fuga, tanto não quero chegar nesse lugar de arrogância, que daí eu diminuo e não coloco autoconfiança? Tem a ver com isso? Tem a ver com isso e tem a ver com outras coisas que também ilustram bem o momento. A maior parte do pessoal do TID hoje é geração X e geração Y. Geração Y é um volume maior. A gente vai ter uma inversão daqui a alguns anos, a Z está forte também, né? Mas a geração Y, que é a maioria, ela é uma geração que viu a X conquistar a casa, o carro, a carreira, crescer e falou, eu vou entrar estudando muito, entregando muito, me dedicando muito, porque eu quero ter tudo isso nos 30 anos e com 30 anos vou me aposentar e viver a vida. Não aconteceu. E assim, não aconteceu, porque a gente pegou 2 crises mundiais, uma pandemia, no auge da carreira, né? Então a gente tem uma geração Y que está com o olho tremendo, né? E pensando se vai se aposentar um dia. E isso acaba com a confiança de uma geração inteira. Uma geração inteira que duvida da própria confiança também e que cria clima para as outras duvidarem também, porque a gente tem ali todo um clima que é gerado. Além disso, muitos de nós, eu me incluo nesse grupo, vem de uma ideia de que a gente não precisa falar do próprio trabalho. Meu trabalho vai falar por mim. É a história da lagarta e da formiga, né? A gente aprendeu a ser formiga. Então eu trabalho, e eu conto que alguém está olhando para isso. Só que no mundo de hoje, na correria, ninguém está olhando para o outro. As pessoas estão ocupadas fazendo as próprias coisas. Então se a gente faz, mas não mostra o valor, se a gente faz, mas não traz o resultado, se a gente faz, mas não faz a linguagem do negócio na hora de apresentar isso, a gente está sendo a formiguinha no trabalho ali e talvez a lagarta hoje esteja se dando melhor naquela fábula, né, da formiga e da lagarta. Você trouxe. E enquanto você falava para mim, assim, tem que dar uma pitadinha de marketing. Faz parte. Tem que trazer um pouco de colocar luz, de colocar visibilidade. Porque a gente está na correria e ninguém está vendo nada. Você ficar contando com isso, você vai permanecer fazendo túnel de formiga por ali. Você é neurocientista, é consultora, atua de forma independente, mas também com algumas parcerias. Eu queria que você trouxesse um recorte da neurociência para isso que a gente está vivendo, por que isso é preocupante, e até dar um spoiler aqui, porque eu quero te convidar também para ir no estúdio, a gente falar um pouco dessa palavra de Oxford 2024, que foi brain rot. O que é isso? Por que a gente tem que se preocupar? O que isso tem a ver com o TID? Inclusive está super relacionado ao tema da palestra. Não cheguei a citar o tema, mas acabei usando um pouco disso, né? Porque a gente está num universo de excesso. É excesso de informação, uma timeline de celular te traz em 1 minuto um conhecimento raso e fácil, um gancho que nem sempre é verdadeiro, muitas vezes ele é enganoso no começo, e no final uma dose de dopamina, uma dose de prazer. Nada na vida real tem tão atrativo quanto esse tipo de conteúdo que a gente consome. E não é só no celular, ali a gente tem também com as crianças, um movimento bem forte de personagens criados por IA, que também não agregam, excesso de estímulo para a criança. Então a gente está numa epidemia, ouso dizer, né, de saúde mental muito relacionada ao brain rot, a esse movimento de apodrecimento do cérebro. E isso, inclusive, impede que a gente tenha confiança, né? Porque quando eu penso que eu tô com FOMO, eu não sei, eu preciso saber, eu tô com um monte de curso acumulado que eu tenho que fazer, eu tô com um monte de coisa que eu quero ler, eu tenho aquele grupo do WhatsApp que a gente cria com a gente mesmo e vai salvando coisas lá. Que fica para sempre. Que fica para sempre, vai dando uma ansiedade, uma agonia, né? A gente teve em 2017 o título de país mais ansioso do mundo pela OMS.
Claro, deve estar por agora, né? 2017 não, piorou bastante. Não, já foi, né? Já foi. O Robert Half, no estudo do ano passado, estava trazendo esses dados de novo, né? E a gente tem tanta essa ansiedade, esse sentimento de incompletude, de não estou dando conta, e aí a gente olha numa rede social e tem a impressão que está todo mundo dando conta de tudo, faz com que a gente também perca a confiança. Então, pensar nesse movimento na neurociência do excesso, do muito, dos bonecos e personagens, no impacto disso não só na gente, né? A gente tem uma geração alfa que está crescendo aí nisso e está com 14 anos, daqui a pouco está entrando nas nossas salas de treinamento. Já está agora, né? Como aprendiz, eu acho que eles já podem. Já. Então, é tudo muito relacionado. E é um momento para a gente falar disso, porque é cada vez mais difícil ter controle e equilíbrio diante desse desafio de muita coisa em cima da gente. E Vou fazer um apelo pro pessoal. Querem que eu leve a Renata Bikov lá no estúdio pra gente falar dessa questão de brain rot, como isso impacta a gente? A gente vai aprofundar mais. Então, escreve aí no comentário, Renata, pra gente poder levá-la lá. E se não for gravando, a gente conversa com certeza no café. Eu preciso trazer, Renata, porque enquanto a gente aqui, eu a conheci há poucos minutos, eu falei, nossa, que mulher linda que você é. Ela falou, por quê? Porque eu tô careca? O que é? Eu falei, isso também, mas é o todo. Por que você tá careca? Não tá mais careca, né? Tô menos careca agora, tá. Mas é uma história emocionante pra mim, né? Eu sou mãe, e eu sou mãe de um menino de 4 anos e de um menino de agora 9 meses. O Greg, que é o mais velho, e o Luke, que é o mais novinho. E quando o Luke nasceu, ele nasceu com um irmão que vai pra escola. Então, tinha vírus circulando em casa e não tinha muito jeito de impedir os contatos ali. Não sei se pelo irmão ou por qualquer outra pessoa que estava relacionada ali, ele pegou uma semana de vida, voltou do hospital com 3 dias, ficou 3 dias, 4 dias em casa e aí pegou uma bronquiolite. Uma bronquiolite de um vírus de resfriado comum. E ele ficou muito mal. A gente demorou para identificar a bronquiolite, e muito recém-nascido, né, muito pequenininho. E aí, quando eu levei para o hospital acendia as luzes vermelhas, piscando. Já na recepção, os médicos desceram para encontrar a gente com a maca. Foi uma cena de filme de terror. E quando a gente subiu, os médicos me avisaram que provavelmente ele seria entubado. Se eu tivesse demorado 1 hora a mais, provavelmente não teria mais nada para fazer. Acabou comigo, né? Uma mãe puérpera, fazedora, e não poder fazer nada e olhar aquela situação. E aí eu prometi que se ele saísse bem da UTI e não usasse respirador no período, eu rasparia a cabeça. E aí eu raspei a cabeça com muito prazer, até mostrei o vídeo no CBTD desse ano, né, raspando a cabeça, porque eu achava que raspar a cabeça ia acabar com a minha confiança também. E a gente fala tanto que o cabelo é a moldura, né, do rosto. E aí, depois que eu raspei a cabeça, eu entendi muito mais sobre a minha essência também. Porque quando a gente tira a moldura, o que sobra? A obra-prima que está ali. Então, foi um salto de confiança positivo. Às vezes a gente acha que o desafio vai diminuir e eu me sinto tão melhor. Como é bom estar com essa cabeça raspada, como é bom estar com meu filho bem, como é bom... eu estou exibindo orgulhosa. E foi o que eu vi, foi a obra-prima que eu vi. Obrigada por ter vindo aqui, a gente vai esperar como é que esse povo vai reagir para a gente se encontrar também lá no estúdio. Renata Bikov, muito obrigada por estar aqui, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você faz ali, pelo desenvolvimento das nossas pessoas. 3º dia, pessoal. Tem conteúdo, tem presença, tem intencionalidade e tem autoconfiança também. Até o próximo, tchau.